Então, vamos falar sobre relações contaminadas. O que são relações contaminadas? Vou citar um exemplo da minha vida, como sempre. Eu era um cara que, por estar muito insatisfeito com a vida, com as minhas situações e com as coisas que me aconteciam, eu tinha uma energia muito baixa, né? Uma energia muito baixa. E também eu tinha um lance de nice guy, de não querer incomodar, de não querer atrapalhar as pessoas, de não querer ofender, de não querer magoar, então eu me anulava muito pelo bem-estar alheio e acabava sendo engolido pela massa, né? Acabava sendo engolido pelas pessoas. E eu também tinha uma característica muito merda que eu já quebrei com esse padrão há muito tempo, que é o seguinte: no início de todas as amizades ou de todas as relações, eu era o cara que eu era o empático, eu era o ombro amigo, eu era o cara afável, eu era o cara que, porra, tava lá pro que der e vier. Tipo assim, eu andava de madrugada na rua com amigos que estavam precisando conversar sobre alguma questão da vida deles, enfim, né? Eu era meio que o step emocional das pessoas. E como eu era o cara muito confortável de se lidar, as pessoas passavam por cima dos meus limites, né? Me desrespeitando, falando o que queria, tratando da forma que queria. Tipo, precisavam de mim pra desabafar e naquele momento eu era a pessoa maravilhosa, eu era o cara foda, eu era o cara inteligente, o cara sábio, eu era a melhor presença. Mas quando se juntava com um monte de pessoas, as pessoas que precisavam de mim em certos momentos me escanteava e eu ficava lá, tá ligado? Isso foi me amargurando a um nível que eu comecei a impor limites. E quando eu comecei a impor limites, certas amizades se afastaram ou me vilanizavam. Porque, sei lá, parece que foi meio que um choque térmico, né? Tipo, enquanto eu era super de boa, era super afável, e do nada eu passei a impor limites. Meio que as pessoas começaram a ficar revoltadas com isso, né? Ou então, quando não era isso, eram pessoas, colegas ou conhecidos que estavam em rolê, estavam em ambientes que eu frequentava, que eram acostumados com a minha presença, né, meio que anulada, meio que acostumado ali com eu ficar de boa, ser o cara que me anulava mesmo, que me desrespeitava, tá ligado? E por consequência me desrespeitavam também. Ou me deixavam de lado. Eu era do cara que falava, mas ninguém escutava. Quando eu comecei a impor limites, quando eu comecei a ser mais ríspido, quando eu comecei a ser mais filha da putinha, quando eu comecei a ser mais tipo. Enfim, expor a minha sombra, expor meus defeitos mesmo e se dane. Essas pessoas começavam a se incomodar comigo, sabe? Tipo, quando antigamente eu falava alguma coisa, mas as coisas que eu falava só era útil quando a pessoa precisava desabafar, precisava de um conselho, mas quando estava na roda de pessoas e eu expunha meus conhecimentos psicológicos, filosóficos, as pessoas cagavam, até falavam, ah lá o filósofo aí, entendeu? Aí eu abaixava a cabeça, deixava de boa. Mas quando eu, quando eu iniciei a minha saga de vilão, né? Entre aspas, vilão, comecei a me expor mais. Aí quando a pessoa vinha de gracinha, eu atacava a pessoa, tá ligado? Tipo, um exemplo, eu falava alguma parada, né? E se a pessoa não escutava, eu repetia mais alto. Ou quando a pessoa falava também, eu fingia que não escutava, dava o troco. Ou então eu falava algum fato psicológico ou alguma coisa filosófica. Aí tinha sempre um merdinha que ficava falando assim: ah, aí o Darkley, é o filosófico. Aí eu virava e falava: pô, incomodado? Aí ele: pô, mano, aqui é chato nessa situação. Eu: foda-se, tá ligado? E a pessoa ficava de carão, tá ligado? Posturas imaturas mesmo, foda-se. E as pessoas começaram a se incomodar, começavam a me sabotar. Eu percebi que certas portas eram fechadas porque alguém falava mal de mim pelas costas, ou. Enfim. São as consequências de você impor limites, ou são consequências também de você reivindicar um respeito que você não tinha em tal ambiente. E nisso, meio que contaminou as minhas relações. Minhas relações ficavam completamente contaminadas. Entendeu? No caso, muitas pessoas ou me enxergavam como um cara bobo de antigamente, outras pessoas começavam a me enxergar como um cara que era muito reativo, outras pessoas começaram a me enxergar como um cara babaca, outras pessoas começaram a me enxergar como um cara imaturo, outras pessoas começaram a me enxergar como um cara que perde a linha. Então, basicamente, eram relações contaminadas, né? Eram relações que
já pensavam errado de mim ou ficavam na defensiva ou, ou assim, já foi contaminado, não tem como tirar o melhor dali, não tem como reverter a situação, sabe? As pessoas, a minha imagem já tá no inconsciente, no subconsciente das pessoas, já tá na visão mais profunda delas, então não tem como mudar. Então essas relações contaminadas, você tem que fingir que elas não existem, você tem que abstrair elas, tratar elas como se fossem NPCs, pessoas estranhas assim. E não tô falando pra vocês se isolarem, ou não, mas se vocês ainda tiverem com frescor, tipo, se tu for muito jovem ainda e tiver com frescor de vida, querer conhecer muitas pessoas, querer viver, cara, eu aconselho a você a buscar novas pessoas. Essa sua nova versão merece novas pessoas, entendeu? A sua nova versão, quando se você decidiu mudar, não é muito bacana você frequentar lugares que você frequentava antigamente ou com pessoas que você andava antigamente, porque essas pessoas já têm uma versão antiga de você. Saúde. E não adianta você mudar, não adianta você criar uma nova versão, que elas sempre vão te puxar pro padrão antigo, sempre vão ter aquela visão negativa sua ou positiva sua. De uma área que você não é mais daquele jeito, sabe? E então, tipo, não é que são pessoas ruins, não é que são pessoas que querem o seu mal, mas são, sabe, são companhias e relações que são realmente isso que eu quero dizer sobre relações contaminadas. As pessoas já estão contaminadas com uma visão negativa sua. As pessoas já estão. Essas são relações que já estão contaminadas com, com o seu eu do passado. A sua nova fase, a sua nova versão, ou o que você precisa viver, não condiz mais com pessoas que têm essa visão sua. Então são pessoas que você tem que amputar da sua vida como um membro que apodreceu, sabe? Um dedo que necrosou, sabe? É tipo, seu cabelo quebrou porque você botou vários produtos químicos, aí o cabelo começou a quebrar, começou a cair. É raspar e esperar crescer um novo cabelo aí, entendeu? Não tem mais o que fazer. É um dente podre, você tem que arrancar, entendeu? É basicamente isso. Essa é a minha ideia sobre relações que estão contaminadas.